nossa sala de aula virtual. A lição de hoje, pessoal, vamos começar fazendo uma oração? Pai amado, quero te agradecer por esse momento que o Senhor nos proporciona de estar juntos aqui, através dessa live, Pai querido. Abençoa todos aqueles que estão online nessa hora e venho te pedir, Pai amado, guarda cada um, ó Deus, que tem se prontificado, Pai querido, a estar aprendendo mais da Tua Palavra. Assim nós queremos te agradecer, te pedindo, tira todos os empecilhos, Pai amado, e vem nos guardar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma lição muito importante. Vou tentar colocar aqui para vocês, então, o meu esboço. Vamos ver se a gente consegue pelo menos o esboço, né? Uma lição muito importante, que é a lição que vai falar sobre a travessia do Jordão. Eu queria colocar um vídeo, na verdade eu preparei esse vídeo para nós aqui, e queria colocar esse vídeo para vocês verem. Não sei se vai dar certo aqui. Vamos tentar. Eu acho que não vai dar certo, né, também, porque não está aparecendo. Vamos tentar aqui botar o... hoje não está aparecendo nada, enfim. Deixa só minha cara aqui mesmo. Eu queria pôr um vídeo para vocês aqui do Rio Jordão. Se a gente olhar o Rio Jordão, a gente vai ver que ele é um rio que tem um vale muito grande, um vale enorme. E ele tem, então, se a gente olhar fotos de hoje, figuras de hoje, nós vamos ver que ele é um rio que tem ali um curso d'água muito pequenininho, mas ele tem um vale enorme, né? Então, se a gente olhar assim, vai parecer, poxa, mas a travessia do Jordão pode parecer uma coisa fácil, né? Era só passar ali a pé mesmo, mas naquela época o rio ocupava todo o vale. E nós vamos aprender hoje que... Deixa eu tirar o meu quadro aqui para eu saber que está ok aqui. E nós vamos aprender hoje que, na verdade, né, o rio era cheio na época da passagem ali do Rio Jordão. Estava cheio o rio. E os nossos valentes ali, que estavam sendo liderados por Josué, eles passaram, na verdade, ali com o leito do rio totalmente tomado. Ou seja, eles realmente precisaram de um milagre para que acontecesse a travessia do Jordão. E eu quero destacar que, na verdade, essa travessia ela foi um marco na história dos israelitas. A gente sabe que muitos milagres tinham sido realizados ao longo do Êxodo, ao longo do livro de Números, e também agora nós vemos um milagre inicial aqui, que foi pontapé para muitos outros que aconteceram no livro de Josué. Ou seja, por causa desse milagre, todos passaram a respeitar Josué. Tanto os israelitas quanto os povos passaram a respeitar o povo de Israel. Então a lição de hoje fala sobre vencendo os obstáculos. Vai dar como exemplo a travessia do Rio Jordão, mas na verdade nós queremos abranger toda uma situação de nós conseguirmos vencer os obstáculos na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar. Então, eu tenho aqui as figuras preparadas, mas eu acho que não vai dar para colocar as figuras aqui, então você vai ter que pegar a sua Bíblia aí, pegue seu bloquinho de anotação, pegue a sua Bíblia e nós vamos ter que achar juntos aqui, como de costume, os nossos versículos. O primeiro versículo está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Se você achou 2 Coríntios 1, 9, coloca aí, eu achei. Versículos 8 e 9, na verdade. Coloca aí no chat para mim, eu achei. Vou tentar colocar aqui a figurinha, vamos ver se vai funcionar. A gente está com essa dificuldade hoje aqui de não aparecer nada, mas quem sabe a figurinha ele aceita, né? Ih, não, peraí que abriu aqui em outro lugar. Comenta aí, eu achei, se você achou. Vamos tentar colocar aqui, última vez que eu tento alguma coisa aqui, vamos ver.
Ah, eu acho que isso aqui vai dar. Então vamos lá, vamos colocar as figuras, né? Vocês estão vendo a figura aí? Se estiver vendo a figura, fala aí, eu tô vendo, ok, tá aparecendo, só para eu saber. Eu acho que a figura deu. Figura deu, certo? Então tá lá. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. De tal modo que até a vida, beleza, estão vendo, até a vida, olha bem, desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós. Mas Deus, que ressuscita os mortos, interveio. Não está aparecendo no próximo versículo, mas no versículo 9 vai dizer que Deus, que ressuscita os mortos, ele veio ao nosso favor. Então veja, Paulo passou por uma situação de grande aflição. Até a vida dele, a esperança da vida, ele perdeu. E ali os israelitas em frente ao Jordão, eles poderiam ter pensado dessa maneira. Olha, a vida, a nossa vida, ela está indo embora. Olha, nós vamos perder a vida. Olha, nós vamos perder aquilo que nós íamos conquistar. Olha, infelizmente, nós vamos perecer. Né? Porque quando se apresenta ali o Jordão para eles, né, eles poderiam ter pensado, olha, infelizmente, não tem como a gente passar. Isso aqui é intransponível. Não tem como a gente passar daqui. O rio é muito caudaloso, o rio é muito grande. Mas, assim como para ali o tempo de Paulo, lá atrás o Senhor ele poderia intervir de maneira sobrenatural. E o importante é que você entenda um detalhe, que muitas vezes a dificuldade ela é muito grande, parece intransponível, mas é exatamente, e a gente pode pensar que é Deus falando não, é Deus me colocando um obstáculo que eu não posso passar, é Deus dizendo que eu não posso passar, mas na verdade é exatamente nesse momento que Deus está falando, olha, eu vou agir, eu tenho poder para intervir de maneira sobrenatural. Então, amados, o obstáculo grandão pode parecer que é um sinal de não aos nossos olhos naturais, mas o obstáculo intransponível pode ser, na verdade, um sinal de que Deus vai entrar com providência, se é verdade que você está andando na direção de Deus. Lá em Efésios 3:20, vai dizer o seguinte, coloca aí para mim se você achou, Efésios 3:20. Efésios 3:20. Efésios 3:20 vai dizer o seguinte, vamos colocar aqui para vocês. Aí. Efésios 3:20 vai dizer o seguinte. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, o Senhor ele é poderoso para fazer muito além daquilo que nós podemos imaginar. Deus ele sempre colocou impossibilidades na vida dos seus filhos. Se você lembrar de Moisés, você vai ver que ele colocou a dificuldade ali, o Mar Vermelho, por exemplo, uma dificuldade intransponível. Se você colocar ali Abraão, quer dizer, tinha uma promessa, mas a esposa de Abraão, Sara, era estéril, uma dificuldade que pode parecer intransponível. Se você colocar ali a vida de José, ele tinha ali promessas, mas ele enfrentou o ciúme dos seus irmãos. Se você colocar a vida de Elias, tinha ali promessas, ele era profeta de Deus, ele falava as coisas de Deus, a palavra de Deus, ele representava Deus, mas tinha ali Jezabel, tinha ali Acabe. Então veja, sempre na vida dos grandes homens de Deus houve dificuldades. Então essas impossibilidades, elas não são poupadas, ou seja, a aflição não é poupada na vida daquele que quer alcançar um objetivo. E eu quero te perguntar, por que Deus não poupa da aflição?
Por que que Deus não poupa da aflição as pessoas que seguem os seus ditames? Por que que a aflição não é poupada na vida daquele que está buscando um milagre? Por que que sempre antes do milagre tem uma aflição que nunca é poupada? Eu te respondo. Porque este tempo de aflição, na verdade, é um tempo de preparo para moldar a tua fidelidade. Amém? Quantos creem, diga amém aí para eu saber que você está ligado. Então o tempo da aflição é, na verdade, um tempo para que você seja preparado, para que a tua fidelidade seja moldada. Aleluia! Glória a Deus! Então, eu posso perguntar, você pode se perguntar, por que em frente ao Rio Jordão, uma dificuldade intransponível, né? Eu quero perguntar, quantos aqui já passaram, né, uma dificuldade intransponível? Coloca aí, hashtag eu já. Eu já. Quantos já passaram por uma dificuldade intransponível? Coloca aí no chat para eu saber. Eu já. Porque quando tudo parece perdido, quando tudo parece que não tem como você passar daquilo, a gente pode pensar em perder as esperanças. Mas na verdade, né, é o tempo da gente se colocar diante de Deus sabendo que Ele pode realizar proezas. Então, por que eles não pensaram assim, tá aí o rio, vou construir uma ponte. Tá aí o rio, vou fazer um barco. Na verdade, eles não tinham condição de construir uma ponte, porque não tinha material. Eu já. Estou vendo no chat aí agora. Eles não tinham condição de construir um barco, porque não tinha material. Não podiam construir a ponte, porque não tinha material. E às vezes você se depara com uma situação difícil, você vai pensar, poxa, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Mas na verdade, passar através do sobrenatural é Deus querendo provar que o extraordinário acontece na vida do seu povo. Vamos para a leitura bíblica em classe, está lá em Josué capítulo 3, versículo 5, 6 e depois do 14 ao 17. Deixa eu ver se eu encontro aqui a nossa leitura bíblica para colocar para os irmãos. Encontrei, deixa eu ver se aparece aqui para vocês. Apareceu muito pequenininho, né? Deixa eu tentar aumentar aqui. Ficou desfocado aí, né, pessoal? Bom, você vai ter que procurar na sua Bíblia aí, beleza? Josué 3, do 5 ao 6, depois 14 a 17. Poxa, eu não sei porquê, gente, eu não estou conseguindo fazer que nem as outras aulas, tá? Felizmente eu vou tentar... Ontem a gravação da Raquel deu certinho, agora não estou conseguindo colocar. Mas enfim, coloca para mim aí se você achou. Josué 3, coloca no chat aí. Eu achei. Para a gente ler juntos. Quem já achou? Deixa eu ver. Beleza, achamos. Deixa eu tentar colocar aqui, pessoal, o slide, talvez em PDF dê certo. Deixa eu tentar colocar aqui. Me vai vindo umas ideias aqui na cabeça. Vamos tentar se o PDF aparece. Não, né? O PDF não aparece. Então vamos ler juntos na Bíblia mesmo. Está escrito assim: E ordenaram ao povo dizendo: Quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela. Estou lá em Josué 3, 6. 4 agora. Como da medida de 2.000 côvados, ou 1 quilômetro. E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Portanto, por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levai a arca do concerto e passai diante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto, foram andando diante do povo. E aconteceu que partindo, 14. E aconteceu que partindo
partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se um montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam do mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo, e separaram-se, então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, todos os sacerdotes que levavam a arca do concerto pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Percebeu aí como é que foi a passagem? Louvado seja Deus. Eles passaram o Jordão em seco. Não foi como lá no Mar Vermelho que as águas se separaram assim numa coluna, uma de cada lado. Não. Eles, nessa hora a gente sabe que o Jordão ele vem lá de cima e aí passa, ele forma o Mar da Galileia ou o Mar de Tiberíades, onde Jesus fez grandes milagres, onde ele pregou sermões, onde ele foi batizado. Sabemos que esse Rio Jordão é o mesmo rio que Naamã mergulhou 7 vezes e foi curado da lepra. E aí ele vem fazendo rio, vem fazendo rio, vem fazendo rio e vai descer lá formando o Mar Morto. E depois vai desaguar. Então, nós sabemos o quê? Que as águas elas pararam de vir de cima e o Mar Morto secou completamente. E aí ficou uma porção seca, onde os levitas foram primeiro, pararam no meio do leito, e Israel todo passou. Só o exército eram 40 mil homens. Israel passou. E depois eles vieram, os levitas levando a arca vieram. Então, há algumas coisas que eu quero destacar aqui. Primeiro, a terra prometida era a garantia do Senhor, porém, um obstáculo transponível se apresenta. Deus garante. Se você está na presença dele, Deus garante que você vai passar o obstáculo que é intransponível. Talvez o obstáculo que você já precisou de passar foi uma oposição humana, foi uma dificuldade financeira, uma dificuldade social, talvez foi um ataque espiritual. Mas há também obstáculos físicos. E quanto aos obstáculos físicos, quase ninguém luta. Porque você se depara, está dentro de você, é mais alto que você, é mais forte que você fala, isso aqui é uma negativa da parte do Senhor. Mas na verdade, o obstáculo físico ele não apareceu por causa da sua luta, ele já estava lá. Ele foi permitido por Deus. Então, você precisa, na verdade, retomar se reconectar com o seu objetivo emocionalmente, racionalmente e espiritualmente. Você não pode se subestimar. Porque, na verdade, o que a maioria das pessoas faz é isso. E eu quero retomar o que eu falei na lição passada. Se seu objetivo não tem nenhuma dificuldade séria, é porque esse objetivo está abaixo do seu potencial de alcance. Anota isso aí. Todo objetivo que vale a pena, todo objetivo que você realmente tem condição de conquistar, ele vai se apresentar como uma dificuldade. Não se subestime. As águas de um rio têm vários obstáculos, físicos, até chegar ao mar. Mas elas contornam todos esses obstáculos físicos e chegam ao objetivo. Quer te dizer que você tem força suficiente para contornar os obstáculos, mesmo que sejam ataques espirituais, ataques físicos, mesmo que sejam aí ataques pessoais. E você pode me perguntar, como eu vou fazer a travessia então, Everton? Bom, eu quero então entrar no primeiro ponto, que fala exatamente sobre isso. Como eu posso fazer a travessia? No mesmo dia da Páscoa, lá, foi no mesmo dia que eles saíram lá do Egito. Lembra? Sangue nos umbrais das portas, e aí o anjo da morte passou e eles estavam comendo a Páscoa, o cordeiro lá dentro das suas casas. 10 de Abibe. Fala a Deus, tá aí Josimara colocando. 10 de Abibe. Foi nesse mesmo dia, 40 anos depois, que eles tiveram que passar o Jordão. Então, representa muita coisa esse dia. Porque representa lá atrás, para a geração passada, a saída dos costumes mundanos, porque a saída do Egito representa isso. E agora, 40 anos depois, o mesmo dia da saída dos costumes mundanos, vai representar o quê? Vai representar Ué, falhou aqui? Não, falhou não. Vai representar a nossa entrada na terra prometida.
Então, a saída dos costumes mundanos representa a entrada na terra prometida. O teu passaporte para entrar na tua Canaã celestial é sair dos costumes mundanos. É no mesmo dia. E se nós levarmos o raciocínio lá na frente, nós vemos que é o mesmo dia em que Cristo se entregou nas autoridades para ser levado à cruz. Porque foi no dia da Páscoa. Então veja, a nossa libertação está representada aí, tanto na saída do Egito, como na passagem do Jordão, veja, passar o obstáculo, alcançar o objetivo, quanto no sacrifício de Cristo, que foi também nesse mesmo dia, 10 de Abib. Foi nesse dia que Cristo se entregou às autoridades para ser morto na cruz do Calvário. Então, representa uma libertação total, como eu falei, tirar os costumes do mundo, e também uma conquista eternal, que foi através do sangue de Cristo derramado na cruz. Foi no mesmo dia, esse detalhe não é por acaso. Você pode dizer amém por isso? Josiane está aí. Amém, Josiane. Glória a Deus. Então, como no deserto, a presença do Senhor aqui na travessia do Jordão é o guia. No deserto, você lembra o que era? Coluna de fogo e coluna de nuvem. Agora, aqui na travessia do Jordão, é a Arca da Aliança, chamada de Arca do Testemunho ou Arca do Concerto. Vamos ver Josué 3:3. Josué 3:3. Deixa eu colocar aqui o versículo para vocês. Tá ruim porque eu tenho que colocar toda hora aqui, mas agora deu certo. Opa, me tampou aqui. Josué 3:3 vai dizer assim: e ordenaram ao povo dizendo, amém, amém, glória a Deus. Quando virdes a Arca da Aliança do vosso Deus, olha bem, quando vocês virem a Arca da Aliança, e que os sacerdotes levitas estão levando ela, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Então nós precisamos seguir o quê? A presença do Senhor. Noé não saiu da arca sem ser guiado pela pomba. Então nós precisamos seguir a presença do Senhor. Seguir a arca aqui representa seguir a presença do Senhor. Quando estão entendendo, amém? Que mais que nós aprendemos aqui? Para atravessar o obstáculo, então, primeira coisa, anota aí no seu caderninho. Está sendo guiado pela presença de Deus. Não seguir pelas suas próprias conclusões, porque a nossa mente e nossas conclusões são ilusórias. Guie-se pela presença. Segunda coisa, a necessidade de se santificar. Aleluia! Vamos colocar aqui Josué 3:5. Nós já lemos, mas eu quero agora destacar. Josué 3:5. Vamos colocar aqui. Apareceu? Apareceu, glória a Deus. Estou ficando esperto aqui já. Vamos ler juntos. Josué 3:5. Cadê minha transmissão? Está aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Antes de atravessar o obstáculo, essa dificuldade que você enfrenta, a qual eu já exemplifiquei aqui várias possibilidades de ser na sua vida, antes disso, você precisa se santificar. Porque, veja, é deixar os costumes. Foi no mesmo dia da saída do Egito. Então você precisa se santificar. Seguir a presença e se santificar. Glória a Deus. Que mais que nós aprendemos aqui através da palavra? Para atravessar o obstáculo, nós temos que nos santificar. Vamos ver agora um outro ponto, um pouquinho antes deles atravessarem, na noite anterior. Está lá em Josué 5, do 7 ao 9. Deixa eu fechar esse versículo e colocar esse outro. Josué 5, do 7 ao 9. Vai dizer assim. Porém, em seu lugar... Apareceu aí? Apareceu. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A esse Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Então veja, a geração que estava andando com Josué não tinha sido circuncidada. Os pais deles tinham, mas eles não. Eles nasceram no deserto. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal, que é retirar.
até o dia de hoje. Então veja, para que nós ultrapassemos o obstáculo e conquistemos o objetivo, nós precisamos nos santificar. Isso aconteceu lá na travessia do Jordão e aconteceu aqui um pouquinho antes de conquistar Jericó. Circuncidar significa o quê? Se retirou o opróbrio do Egito. A vergonha de ter sido escravo lá do mundo é retirada quando nós passamos a nos santificar. Porque aqui a circuncisão significa o quê? Este povo é separado. Este povo agora eu adquiri. Este povo é meu. Quantos estão entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Que mais que nós aprendemos? As nossas guerras, então, elas são lutadas, elas são travadas com armas espirituais, e uma delas é a santidade. Dentre essas armas espirituais está a veste de santidade. Vamos lá em Apocalipse 3, 4 e 5, para nós entendermos a importância da veste de santidade. Diz assim: mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Então, nós entendemos que é necessário que nós estejamos vestidos com vestes de santidade, para que o nosso nome esteja no livro da vida. Fácil de entender? Então, pode parecer ultrapassado isso, mas para você vencer o obstáculo, você precisa moldar os seus costumes. Alguém pode falar: nossa, mas que coisa antiquada. Mas os nossos costumes têm a ver e refletem aquilo que está lá dentro. Você está vestido, revestido no seu coração com vestes brancas, com vestes de santidade? Isso envolve o seu costume, envolve o seu proceder, envolve o seu trato. Como é que você trata as pessoas? Como é que você procede às coisas? Envolve o jeito que você fala, envolve as suas reações. Como é que você reage? Como é que você reage? Louvado seja Deus. Efésios 6,19 vai falar também sobre isso. Vamos lá. Efésios 6,19 vai dizer assim: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Então veja, Paulo ele estava dizendo, depois de relatar toda a armadura espiritual, Paulo estava dizendo assim: quando eu abrir a minha boca, eu preciso manifestar o Evangelho. Então, quando nós abrimos nossa boca, amados, nós precisamos fazer notório o Evangelho de Cristo. Não se envergonhe de dar vazão ao Evangelho de Cristo, no seu proceder, no seu tratamento com as pessoas, porque é assim que você vence os obstáculos. Aleluia! Louvado seja Deus! 19 pessoas assistindo. Vamos lá. Agora vamos partir para o nosso segundo ponto, que são: quais são as dificuldades que nós enfrentamos? Veja, e vamos trazer para o nosso tempo. Lá em Josué 3,15, deixa eu colocar de novo aqui o versículo para vocês. Lá em Josué 3,15, Raquel, você pode trazer água para mim, amor? Lá em Josué 3,15 vai dizer assim. Traz ele aqui, amor, deixa eu mostrar ele um pouquinho, e aí você traz água para mim. Vamos colocar Josué 3,15. Diz assim a palavra do Senhor: e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. Quer dizer, eles estavam passando ali no tempo da colheita. E no tempo da colheita era o tempo da cheia do Jordão. O que eu entendo com isso? Eu entendo que eles precisaram realmente da mão de Deus para livrar eles. Porque todo o Vale do Jordão, eu vou deixar aqui, depois você vai pegar no chat aí, eu vou deixar 2 links para vocês depois
apreciarem o tamanho do Vale do Jordão. Para vocês terem uma ideia do quanto que era grande esse vale. Para vocês terem uma ideia do quanto que foi necessário eles dependerem de Deus. Está aí o primeiro link, está aqui o segundo link. Depois que a aula terminar, você pode assistir. Eu ia passar esse vídeo no início, não deu certo. Por que eu estou colocando isso? Porque eles chegaram lá e viram que as águas elas estavam passando as margens. As águas estavam transbordando as margens. Alguém pode pensar assim, nossa, mas para que isso? Por que Deus dificultou tanto assim a vida deles? Né? Alguém pode pensar, você pode pensar na sua vida, nossa, mas para que essa dificuldade a mais? Não podia ser mais fácil, Senhor? Mas eu quero te dizer que, na verdade, o fato deles estarem passando ali com toda essa cheia no rio, significava que era o tempo da colheita. E os frutos desta colheita, eles iriam aproveitar. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que às vezes nós pensamos que a dificuldade vem para derrubar a gente. Mas na verdade essa dificuldade grande pode estar sinalizando uma vitória ainda maior. Porque se não fosse o tempo da cheia, não seria o tempo da colheita. E eles não comeriam dos frutos. Vamos olhar isso? Porque lá em Josué 5, 10 a 12, vai explicar que o maná cessou. O maná cessou. Vamos colocar aqui Josué 5, 10 a 12. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês. Está vendo? Eles celebraram a Páscoa. À tarde nas campinas de Jericó. E ao outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas, e cessou o maná no dia seguinte, ou seja, acabou o maná. Agora Israel é um novo tempo. E eu coloquei vocês aí no tempo da colheita, não para a dificuldade ser maior na hora de atravessar o rio, mas para que vocês possam aproveitar a colheita. Então, aprenda, a dificuldade grande, ela na verdade sinaliza uma vitória maior ainda. Aleluia! E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Aprenda isso. Não é uma dificuldade a mais. O fato das margens estarem transbordando não é uma dificuldade a mais. É, mas ela na verdade sinaliza que a vitória é grande, que a colheita vai ser aproveitada. 40 anos comendo só maná. Chegaram na terra no tempo da colheita. Ou seja, precisaram esperar 40 anos. Todo mundo fala, nossa, o maná cair do céu todo dia, amém, glória a Deus, que milagre importante é. Mas você imagina você comer a mesma comida todo dia. Não sei se vocês lembram aqui, tinha um irmão do Peru chamado Nelson. Ele teve aqui um tempo fazendo mestrado em matemática, e aí ele falava comigo assim, nossa, Everton, não sei como é que pode. Eu perguntava assim, e aí, tá gostando? Tal, como é que tá a sua adaptação? Ele falou assim, não, tô gostando. Eu perguntava assim pra ele, e o RU, tá gostando da comida brasileira? Aí ele falou assim comigo, não, é boa, mas, poxa, arroz e feijão todo dia, como é que vocês conseguem? Ele falou pra mim, é porque a gente tá acostumado. Mas se a gente fosse comer, por exemplo, carne de frango todo dia, ou se não, carne de boi todo dia, por mais que você goste, pensa aí, eu gosto muito de lasanha, mas se você fosse almoçar lasanha todo dia, você ia ficar enjoado. E eu não ia. Você ia ficar enjoado. E eles comeram maná 40 anos seguidos. Esse povo que nasceu no deserto estava comendo maná todos os dias da sua vida. Aí chegou no tempo da colheita lá na terra. Creia, irmão, que se o tempo da colheita está demorando, creia, ele vai chegar. O tempo de comer o fruto da terra prometida vai chegar. Você precisa ter paciência para esperar o tempo do deserto. Porque Deus está moldando o seu caráter. A dificuldade se apresenta, mas é para dizer, olha, agora o maná vai cessar e você vai comer do fruto da terra. Louvado seja Deus. Vamos para mais um versículo aqui, para a gente dar seguimento à nossa aula. Então, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã. E aos que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, ou seja, o mar morto, água, foram de todos separados. E então passou o povo em frente de Jericó.
Então, como é que foi a travessia? As águas se juntaram, parou de descer o leito do rio. Parou. De repente, parou. E o Mar Morto secou. Né? Porque as águas desaguavam no Mar Morto. E aí eles atravessaram. Então, olha o tamanho do milagre. O leito do rio se secou por completo. Agora vamos em Josué 3:15 e depois 4:18. Josué 3:15 nós já colocamos, né? E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, seus pés se molharam na beira das águas. Já colocamos. Aí agora vamos contextualizar com isso Josué 4:18. Essa figura eu não tenho aqui. Coloca aí na sua Bíblia aí, Josué 4:18. Vamos pegar aqui a figura, que aí você vê junto comigo. Josué 4:18. Para você, coloca aí para mim se você achou. Achei! Só para eu saber se você tá ligado. Josué 4:18. Tá lá. Olha o que aconteceu. Josué 4:18. Peguei a figurinha aqui para nós e vou colocar para nós nesse momento. Acharam? Beleza. Estão vendo aí? Acho que estão. E aconteceu que, como os sacerdotes... Opa, acho que não estão vendo não. Deixa eu fechar essa, outra, peraí. Aí. E aconteceu que, como os sacerdotes levavam a arca da aliança do Senhor, subiram no meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco. As águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. Então, beleza, eles foram, colocou o pé molhado, as águas pararam, os sacerdotes entraram até o meio, o povo todo passou, e depois os sacerdotes vieram com a arca e subiram e se puseram em seco. Aí as águas do Jordão tomaram seu lugar novamente e cobriram todas as ribanceiras. O que eu aprendo com isso? Que eles colocaram o pé, a água parou. Acabou de passar, a água voltou. Olha aí como nós temos o tempo correto de atravessar o Jordão. Quantas vezes você já chegou perto de atravessar o rio, mas quando a água bateu no seu pé e você olhou para as águas, desistiu e voltou para trás? Pode ser um objetivo do seguinte ponto. Eu quero voltar a estudar. Eu queria tanto buscar um relacionamento para mim. Ou eu queria tanto consertar um relacionamento de amizade, familiar, conjugal, não sei. Eu quero escrever um livro. Gostaria tanto de escrever um livro. Eu quero mudar de emprego. Tantos e tantos rios que você tem que atravessar, mas que você chegou, colocou o pé na água, olhou para o rio e falou, não é possível, deixa eu voltar para trás. Não deixe o medo te impedir de dar esse salto. Você já aprendeu hoje. Santifique-se, siga os passos de Jesus, siga a presença de Deus e se prepare para atravessar o rio. Não busque força dentro de você, porque provavelmente você não vai encontrar. Busque força em Deus. Busque em Deus a direção que te leva para a conquista. Foi assim que eles fizeram. Foi assim que eles atravessaram. Colocou o pezinho lá, molhou o pé. Mas Deus fez cessar o leito do rio e eles puderam entrar. E assim que atravessaram, o rio voltou. É uma dificuldade física. Já estava lá antes. Mas Deus é poderoso para fazer lá no fundo do rio. O que eu aprendo com isso? Que o lugar da impossibilidade também é o lugar da vitória. Vamos para Josué 4:9. Josué 4:9. Vou colocar aqui para você a imagem. Deixa eu fechar essa aqui. Vou colocar a outra agora. Josué 4:9.
Tá lá. Levantou Josué também. Opa, não está aparecendo, peraí. Levantou também Josué 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes, que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Não sei que mistério é esse. Eu sei que as pedras, 12 pedras, uma para cada tribo que atravessou. Lá onde os sacerdotes pisaram em seco, no meio do leito, Josué levantou lá um monumento. Ou seja, o lugar da dificuldade é também o lugar que você vai registrar a vitória. Faça essa oração. Às vezes você está passando no meio do leito do rio. Às vezes você está passando no olho do furacão. Mas nesse lugar é onde vai ficar registrado. Às vezes você vai sofrer até marcas por estar ali. Mas é onde vai ficar registrado a sua vitória. Glória a Deus. Aleluia. Então, outro monumento, além desse que está lá no meio do rio, foi construído nas margens do rio, com pedras retiradas da onde? Do fundo do rio. Você vai colher bênção aí desse leito do rio e vai depois poder fazer e mostrar. Não sei se é o exame daquilo que Deus te curou, não sei se é um registro em fotos de um relacionamento que foi restaurado, não sei, mas você vai poder mostrar. Faça um monumento, faça um culto de ação de graças. Lá em Josué 4, agora vamos do 1 ao 7. Deixa eu pegar essa imagem aqui. Josué 4, 1 a 7. Josué 4, 1 a 7. Vamos tentar criar aqui essa imagem. Vai ficar meio grande, vamos tentar otimizar aqui. Vamos lá. Glória a Deus, amém, glória a Deus. Vamos abrir aqui. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas vamos lá. Ficou meio pequenininho aí, dá para enxergar? Tentar aumentar aqui, diminuir minha tela. Ficar pequenininho aqui, aumentar a outra. O máximo que der aqui, vamos lá. Está escrito assim, Josué 4, de 1 a 7. Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, mandai-lhes dizendo: tirai daqui do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens, que escolheram dos filhos de Israel de cada tribo um homem, e disse-lhe: Josué, passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão. Assim essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. O que eu entendo com isso? Que nós precisamos levantar memoriais. Que nós precisamos levantar ao Senhor ações de graças. Que nós precisamos contar às gerações futuras, às gerações abaixo de nós, aquilo que Deus tem realizado na nossa vida. Porque qual foi a última vez que você testemunhou uma bênção na igreja? Qual foi a última vez que você fez um culto de ação de graça? Isso tem que ser espontâneo. Esse memorial lá no arraial deles, essas pedras 12, né, que eles iam dizer aos filhos o que eram, isso Deus mandou, mas em um monumento que Josué levantou dentro do leito do rio, Deus não mandou, foi um ato espontâneo de Josué. Nós precisamos ter ações de graça de maneira espontânea. Ou seja, a sua vitória, ela abre caminho para conquistas ainda maiores. Como é que eu sei disso? Vamos lá em Josué 5:1 para terminar essa lição. Josué 5:1 vai dizer assim. Deixa eu tirar aqui e colocar a imagem para nós. Josué 5:1 vai dizer assim. Ô Senhor, peraí que abriu errado. Josué 5:1 vai dizer assim.
E sucedeu que, ouvindo todo, desfaleceu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. O que eu aprendo com isso, amado? Eu aprendo que a nossa vitória nos obstáculos que se apresentam diante de nós abrem caminho para conquistas ainda maiores. Os reis e os povos que estavam ali diante do Jordão, eles viram isso acontecer, que moravam ali perto do Jordão, os reis dos cananeus, os amorreus, o pessoal de Jericó, todo mundo viu e não tiveram mais ânimo. E a vitória, o caminho de vitória foi aberto quando eles deram um salto e atravessaram o Jordão. Quero terminar essa aula orando por você, para que nós tenhamos coragem de enfrentar o Jordão, de saltar o rio, saber que nós precisamos nos preparar para isso, nos santificar, ler a palavra do Senhor, ir atrás não das nossas conclusões, ir atrás da força e da direção que o Senhor nos dá. E quando nós passamos esse obstáculo que se apresenta, em busca do objetivo maior, não sei qual é, mas você tem o seu objetivo, outros caminhos de vitória vão se abrir. Você crê nisso? Coloca aí no chat para mim. Amém. Eu creio. Glória a Deus. Queridos, foi uma aula meio conturbada. Tive muita dificuldade no início para colocar aqui os slides. Não deu certo, mas eu coloquei as figuras e tá tudo bem. Deixei o link aí do Rio Jordão para você ver o tamanho do vale do Rio Jordão, para você ver o tamanho da vitória que foi para Israel. Imagina esse vale que vai aparecer aí, todo lotado, ultrapassando as ribanceiras, porque era o tempo da colheita, né? Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa lição tão maravilhosa, que nós possamos ser edificados cada dia. Ó Deus, que nós saibamos esperar o tempo da colheita, que nós saibamos esperar, Pai amado, a tua direção, ó Deus, e nos santificar, para que o tempo de conquista venha sobre nós e saibamos, Pai querido, ter sabedoria da tua parte. Assim quero te agradecer por cada vida que aqui esteve conosco ao vivo. Em nome de Jesus. Amém. A aula dos adultos já está disponível lá no canal da igreja, AD Viçosa. Você vai no YouTube, colocar AD Viçosa, vai achar o canal da igreja e está disponível todas as aulas da Raquel lá, com o tema eleição, predestinação e iluminação. É o compilado das lições 3 e 4 que a Raquel fez, ficou muito legal. Se você não está ainda na nossa classe online, você pode baixar o aplicativo aí, Google Sala de Aula, baixa o aplicativo e você me manda o seu e-mail que eu te coloco lá. Me manda no WhatsApp, que eu tentei ver aqui o chat depois da aula e não consegui. Então lá no WhatsApp você me manda, ou lá no grupo da mocidade, me manda o teu e-mail, tá? E aí eu te coloco na nossa sala virtual. O que tem na sala virtual? Tem o vídeo da aula, tem o slide da aula, tem o meu esboço, esse que eu sigo para dar a aula, e tem também o texto da lição. Se você não tem a revista, tem lá o texto da lição. Beleza? Quantas aulas tem lá? Eu coloquei esse material completo das aulas dessa revista, mas os esboços tem de todas as aulas que eu já dei, tá bom? Então, lições passadas você encontra lá. Vai ter um link lá no seu e-mail, né, para o caderno que eu compartilho todos os meus esboços. Então você pode entrar lá, Google Sala de Aula, baixa o aplicativo e você me manda o seu e-mail. Eu vou colocar lá no grupo da mocidade também o código da turma. Você pode também, através do código da turma, né, acessar pelo código a nossa sala de aula virtual. Beleza? Se você teve alguma dificuldade, coloca nos comentários desse vídeo, ou se não, no WhatsApp comigo que eu te esclareço, beleza? O pessoal está perguntando aqui, ó, Guilherme, as pedras ainda estão lá no Jordão até hoje? Guilherme, no dia, né, na Bíblia que eu consultei, diz lá uma nota de rodapé que as pedras estavam lá até o tempo em que o livro foi escrito, né? Não sei que milagre é esse, porque o leito do Jordão é caudaloso, lembra? Naamã falou, eu não vou mergulhar nesse rio barrento, é um rio caudaloso, né? É um rio que tem águas barrentas, muito sedimento. Então não sei que milagre é esse, porque se as pedras permaneceram lá, né, até o tempo que o livro foi escrito, só aí já foi muito tempo, né? E se elas estão lá até hoje, o milagre é maior ainda. Deus é poderoso para fazer tudo isso e muito mais. Amém? Então eu creio que está lá até hoje mesmo, né? Porque a palavra do Senhor não erra. Está lá até hoje, está lá até hoje. Gente, a Najara, obrigado. Cristiano, obrigado. Elisane, Stefânia, Jordane, Ketin, Josimara, Josiane, Gessiele, Guilherme. Muito obrigado aí pela presença de vocês, tá? Ketin, minha mãe,
Pessoal que eu não estou vendo aqui no chat, mas que sempre está online, a minha sogra, né? Tá aqui o Cristiano, Celito, Daiane, né? Todo mundo que esteve aqui conosco no chat, Cleusa, amém, Ailton, todo mundo que está aí, eu agradeço demais, tá bom? Ana Cláudia sempre está por aqui também, junto com a irmã dela, né? Guilherme, Cristiano, já falei todo mundo, né? Pessoal, Stefânia lá na Bahia, pessoal lá de Cachoeiro que sempre me acompanha e acompanha também as nossas lives no Instagram, acompanha lá no rádio. Muito obrigado pela presença de vocês, que Deus abençoe vocês. Hoje tem transmissão na rádio às 19h30, depois tem a live, como de costume, lá no perfil da Mocidade, né, uma Dev Viçosa. Tá tendo live na segunda-feira, tá tendo live na quarta, na sexta, no domingo, tá bom? O pastor tem comandado algumas, a Mocidade tem comandado outras. Nós estamos sempre na rádio lá segunda, quarta e domingo. Você pode acompanhar pela Rádio Melodia. Tenho mandado mensagem para vocês me enviarem áudios, né, para eu colocar na rádio. Obrigado quem já mandou, tá bom? E aproveite o conteúdo que está no YouTube, tá? Se você não conseguiu assistir agora, divulgue para quem você acha que vai gostar de assistir. Os conteúdos estão no meu canal e também no canal da igreja. Beleza? Gente, prometo que na próxima lição eu vou ter solucionado os problemas que nós tivemos aqui, os problemas técnicos. Vou correr atrás